Atenção agora, os aposentados e pensionistas do INSS. Presta atenção. Pouca gente sabe, mas o INSS tem monitorado cada vez mais as movimentações financeiras dos beneficiários. Recebimentos frequentes via Pix, transferências ou emissão de notas fiscais podem ser interpretados como renda extra e isso pode indicar retorno ao trabalho ou atividade incompatível com o benefício. Daqui a pouquinho eu vou trazer a Beleza em Busca da Notícia para explicar para a gente sobre isso, né? Porque tudo agora, coitado do aposentado, não pode fazer mais nada. Tudo que é... Não, mas pode ser que caracterize aí que você está trabalhando e que já pode voltar ao mercado de trabalho. Então, preste atenção para você não ser aí a próxima vítima de ter seu benefício suspenso, tá bom? Fiquem aí antenados e daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes sobre tudo isso, tá bom? Muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte, um caminhão-baú acabou batendo em um carro, saiu da rodovia na BR-316 em um acidente registrado na ladeira do Catolé, município lá de Satuba. Olha as imagens aí, ó. 2 pessoas foram vítimas, mas recusaram o atendimento de primeiros socorros. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate verificou as condições de saúde das pessoas envolvidas nesse acidente, sendo um homem de 46 anos e um outro de 52 anos. A informação é de que o veículo acabou atingindo a lateral do carro de passeio e seguiu para fora da pista, vindo a parar em uma área de vegetação, como vocês estão acompanhando aí. Os motoristas envolvidos no acidente foram liberados depois da abordagem dos policiais e da negativa do atendimento. Os bombeiros recomendaram que as vítimas buscassem por avaliação médica pós-acidente, devido à importância do acompanhamento depois do trauma. Mas está aí, então pelo menos só danos materiais, um susto grande. Esse caminhão, veja que ele entrou aqui nessa mata e ficou preso ali no meio das árvores, mas a gente não sabe bem o que é que aconteceu. Mas enfim, o carro bateu no outro, perdeu o controle. Graças a Deus não teve nada grave, só danos materiais e eles negaram. Não, a gente não precisa de atendimento, não. Fica tranquilo, tá tudo certo, a gente tá bem. É somente agora resolver aqui quem é o culpado, quem não é, para resolver o problema. Aí pronto, muito bem, tá certo? Tá aí então, graças a Deus, nada demais. Apenas só danos, sustos e ninguém se feriu, graças a Deus. 13h13. Atenção agora para vocês, aposentados e pensionistas do INSS, tá? Chamei a atenção que é para você correr, sentar no sofá agora e ficar atento. Pouca gente sabe, mas o INSS está monitorando cada vez mais as movimentações financeiras dos beneficiários. Recebimentos frequentes, como eu disse, via Pix, transferências ou emissão de notas fiscais, tudo isso podem ser interpretados como renda extra e isso pode indicar retorno ao trabalho ou atividade incompatível com o benefício. A Italine Marques está ao vivo agora comigo, vai trazer essa informação, porque ela vai explicar como é que isso tudo pode acontecer. E o que a gente quer saber é o seguinte, Italine, a Beleza em Busca da Notícia, quando isso acontece, o INSS pode suspender ou até cancelar o pagamento sem aviso prévio? Se tem alguém fazendo essa movimentação, o INSS então suspende o pagamento para procurar saber, para que a pessoa procure o INSS para dizer assim, poxa, me explique o que é que você está fazendo com essas movimentações. É isso? Boa tarde. Oi, amigo, mais uma vez boa tarde a você, Wilson, boa tarde a todos. Olha, pode sim, tá? Essa decisão, na verdade, é uma decisão antiga, só que como o Pix tem se popularizado muito, por exemplo, a Receita Federal consegue fazer esse monitoramento, esse rastreamento de forma mais ampla e precisa. E dessa maneira é possível saber quando algum beneficiário do INSS que recebe, por exemplo, auxílio-doença, o LOAS, ele está ali tendo uma atividade extra remunerada, como, por exemplo, montou uma vendinha na frente de casa, uma mercearia, e ali ele está recebendo os pagamentos via Pix, fazendo essas transações, aí a Receita Federal desconfia e todo esse cenário pode mudar, sim. Já respondendo sua pergunta, ele pode ser prejudicado em relação ao benefício que ele recebe. Sobre o assunto, Wilson, a gente vai conversar agora com o Daniel Gueiros, ele que é advogado previdenciário ou previdencialista, né, como também pode ser chamado. Daniel, seja bem-vindo, estamos ao vivo aqui no Fique Alerta. Fala para a gente sobre essa decisão. Eu confesso que eu não sabia desde quando ela existe, como que funciona na prática e já trazendo uma orientação para essas pessoas também que recebem algum tipo de benefício, tentam se reerguer, às vezes até sentem essa necessidade de se movimentar, de ter um trabalho, de ocupar a cabeça,
mas não pode, é isso? Não pode. Boa tarde, Italine. Boa tarde, Wilson. Sempre existiu a proibição do exercício de atividade remunerada pelas pessoas que recebem auxílio-doença ou LOAS. Então, a proibição sempre esteve presente, mas com a modernização dos sistemas de segurança pública e dos sistemas digitais, inclusive o PIX, acabou acontecendo de a Receita conseguir monitorar com mais precisão essas atividades. Então, antes havia o exercício de uma atividade para complementar a renda, mas isso já era veementemente proibido e não tinha como ser acompanhado com tanta precisão. Agora, as pessoas podem ter esse recebimento considerado como um indício e o INSS ou a Receita pode iniciar uma apuração para verificar se o valor recebido é originado de uma atividade proibida ou inacumulável com o benefício. Isso vale para quem recebe que tipo de benefício? Aqueles benefícios que são inacumuláveis com alguma atividade remunerada, ou seja, aqueles onde a pessoa não pode trabalhar ou receber um rendimento. Por exemplo, BPC LOAS, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, como a gente conhece popularmente. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o LOAS. Não só os benefícios por doença do INSS, dos regimes próprios também. Quem trabalha recebe algum benefício pela prefeitura. Por exemplo, um benefício que decorre de um afastamento da atividade por causa de uma doença. Se a pessoa não pode trabalhar para permanecer na atividade, ela não pode trabalhar de maneira extracurricular fora dela. Essa determinação, ela deixa claro quanto que de PIX, por exemplo, o valor mesmo especificamente pode ser movimentado, porque é quase que impossível você não receber nada, sei lá, R$50, R$10. Então, assim, eles deixam especificamente, até R$1.000 pode, a partir disso não pode. Isso fica claro? Não tem um valor específico que é um parâmetro. O que acontece é a recorrência e a origem do valor. Esse benefício não será suspenso ou encerrado de imediato. O INSS ou qualquer outra instituição de previdência precisa oportunizar uma defesa, uma explicação. Por isso que, geralmente, abre-se um procedimento de apuração de irregularidade. Se for confirmado que realmente houve o recebimento de valor, não só o benefício será cessado, como a pessoa pode ser condenada a devolver os valores que recebeu indevidamente. E esse prazo, por exemplo, até a pessoa ter esse benefício suspenso ou cancelado de uma vez, ele deve durar mais ou menos quanto tempo esse processo? Geralmente o processo vai durar entre 30 e 120 dias, a depender das diligências que serão realizadas. Mas esclarecendo, não é todo PIX ou todo depósito que a pessoa receber que será considerado fraudulento ou indício de fraude. É necessário que exista uma recorrência ou algum outro aspecto que torne essa operação suspeita. Agora, Daniel, a gente sabe que as pessoas tentam dar o seu jeitinho e, por exemplo, alguém pode tentar conseguir uma outra pessoa, um parente, uma esposa, um marido, alguém que tem um vínculo ali para fazer essa movimentação financeira, por exemplo, na conta da pessoa. O INSS, por meio da Receita Federal, também consegue fazer esse monitoramento? Isso vale para a família? É uma renda para casa ou só aquela pessoa mesma, a pessoa que é o beneficiário? Em regra, somente o beneficiário. O núcleo familiar pode ser incluído nessa apuração nos casos de LOAS, porque as pessoas, para o recebimento do LOAS, precisam estar cadastradas no CAD único. Se algum membro daquele componente familiar, daquela composição familiar, estiver recebendo um valor muito alto, além daquele que foi declarado para a família toda, essa irregularidade também pode ser apurada. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Daniel Gueiros, que é advogado previdenciário ou previdencialista, os dois são sinônimos. Wilson, então é isso, é uma determinação já antiga, não é nova, mas como bem pontuou o advogado, à medida que o PIX vai ficando cada vez mais popular, tem gente, eu, por exemplo, só uso PIX, então é muito fácil, né? A transação é muito rápida, e aí a Receita Federal tem esse acesso de quanto você está movimentando e mais ou menos sabe também quanto que você está ganhando, quanto que está entrando na sua casa e, se você tem uma aposentadoria e está entrando bem mais, está vindo de onde esse dinheiro? Não é doação, né? Então, acredita-se que você está ali exercendo alguma atividade que não é permitida, porque você já recebe um benefício que tem essa proibição. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Perfeito. Realmente é uma situação bastante delicada, né, para essas pessoas que estão com esses benefícios temporários, né? Deixa eu aproveitar uma última pergunta agora. O Italino, você está perto do Daniel Gueiros, competentíssimo, trazendo informações importantes. Vamos supor que uma pessoa receba um salário mínimo, que é um valor que muitas vezes não dá para suprir
as necessidades dessa pessoa. E aí, de repente, ele tem um irmão que mora em São Paulo, uma tia, uma mãe, que vendo a situação dele, manda para ele todos os meses um valor X para complementar a renda para pagar o aluguel, para pagar um medicamento que ele precisa tomar, que o valor que ele recebe do benefício de salário mínimo não consegue pagar as despesas totais do que ele realmente precisa para sobreviver e para se manter. Esses valores poderão causar problemas para ele ou ele tem como comprovar? Amigo, eu achei super pertinente sua pergunta, porque eu acho que essa realidade deve ser muito comum, né? Um salário mínimo, minha gente, não dá para nada. Então, se a família é unida, de fato as pessoas se compadecem, fazem ali aquela força-tarefa, às vezes se juntam irmãos, tios, sobrinhos, filhos e querem fazer essa doação para ajudar a pagar o aluguel, comprar uma feira, pagar as despesas da casa, conta, luz, comprar o gás. E eu vou repassar a sua pergunta, tá bom? Para o advogado, para o Daniel. O Wilson fez lá do estúdio uma pergunta dizendo o seguinte, por exemplo, esse beneficiário recebe a quantia de um salário mínimo que a gente sabe que é um valor muito pequeno, né? Às vezes nem o básico supre. E aí, por exemplo, algum familiar que mora longe, quer fazer essa contribuição, não tem como trazer o dinheiro em espécie, faz a movimentação via Pix, porque é mais fácil. Esse depósito, né, que na verdade é uma doação, é uma ajuda familiar, isso pode prejudicar também nesse recebimento do benefício dele, ele ter essa suspensão ou esse cancelamento efetivo? Não. O valor recebido por doação, que é uma coisa eventual, não é mais casual, que não acontece sempre, ele não necessariamente vai significar que a pessoa está trabalhando ou vendendo alguma coisa. O problema surge quando existe uma atividade remunerada. Está vendendo a força de trabalho ou um produto e recebendo um valor em troca. Mas doação da família não vai configurar esse ilícito ou essa fraude. E a gente sabe que o valor do salário mínimo é muito defasado e não consegue, às vezes, garantir a subsistência de uma família. Então, é bem comum que outros familiares ajudem. E como que ele consegue fazer essa prova? É, na verdade, nesse momento que você falou que ele pode ali retrucar, levar as informações e falar, ó, isso aqui é meu irmão, eu posso comprovar o laço. É dessa maneira? Dessa maneira, qualquer elemento que mostre a origem do valor e o motivo do repasse. A gente sabe que a administração pública acaba tendo uma cultura de desconfiança. Ela passa para a pessoa a obrigação de comprovar que o dinheiro é lícito, quando ela deveria comprovar que o dinheiro é lícito. Então, na verdade, se a pessoa conseguir fazer o levantamento desses indícios mínimos de legalidade, vai conseguir afastar essa presunção, essa conclusão de que o dinheiro veio de uma atividade remunerada. Como que é essa pessoa, quando o INSS percebe ali que houve uma movimentação, essa pessoa é notificada, é acionada, recebe um telefonema? Como é que é esse contato? Ela é notificada, via de regra, pelo sistema do Meu INSS. Por isso que é muito importante as plataformas de acesso ao gov.br estarem sempre atualizadas com telefone, e-mail e endereço, porque eles fazem aquele contato e eles entendem que aquele contato é o oficial da pessoa. Então, se a pessoa for notificada pelo endereço que ela forneceu e ela não reside mais, haverá a presunção de que ela foi intimada, notificada e não respondeu porque não quis. Então, o ideal é sempre alimentar os sistemas de cadastro para conseguir permanecer contactável. Perfeito, obrigada pelas informações. Wilson, eu sigo ao estúdio com você. Perfeito, Italine, respostas fantásticas. Daniel Gueiros, parabéns mais uma vez, bem explicadinho para todo mundo entender como é que funciona. Prestação de serviço pura. Parabéns, Italine, parabéns mais uma vez ao Daniel Gueiro pelas informações aí, advogado previdencialista. Tá bom, muito bem.